Vamos já começar a ouvir alguns dos nossos companheiros. Vamos ver se eles já estão conectados aqui, para que a gente já comece a ouvir os servos de Deus. Vamos começar ouvindo o diácono Ronaldo, diácono da igreja, que está aí à frente do trabalho do Videira, um trabalho discipulado, abençoador, um trabalho que tem formado muitas vidas novas convertidas aí nos primeiros passos na presença de Deus. Diácono Ronaldo, com toda a equipe do Videira, tem feito um grande trabalho e nós já vamos ouvir o servo de Deus. Pai do Senhor querido! Pai do Senhor, pastor Marco Valiante. Está com o senhor aqui, vindo participando da live. Eu sinta-se à vontade, meu querido, para deixar aí uma palavra de Deus para o povo. Amém. A alegria e preocupação é minha, viu? Graças a Deus estou aqui, né, para trazer uma palavra. Fui avisado, o senhor me convidou e eu estou aqui, né, com uma preocupação. Hoje alguém falou comigo, eu disse, o dia fez até um solzinho à tarde, mas eu passei a tarde gelado. Mas estamos aqui, né, para trazer uma palavra para os irmãos. Quero cumprimentar a todos os irmãos e a igreja com a paz do Senhor, os amigos. É uma palavra breve, não sou pregador, né? Sou o menor aqui. Graças a Deus temos visto grandes palavras aqui, mas o soldado não pode recuar, não pode ser covarde. Então estamos aqui para falar da palavra de Deus. A palavra é dele e a gente precisa testemunhar o que ele tem feito em nossas vidas, né? Então, irmãos, graças a Deus eu gostaria, para a gente adiantar, ler uma palavra bem conhecida da igreja também, que já foi até lido, mas Deus me deu um contexto diferente, uma direção diferente, e vou tentar, nesses minutos que eu tenho aqui, passar aquilo que foi dado, né? Até onde der a gente vai falar. No livro de Romanos, capítulo 8, e o versículo 28, irmãos, leiam. Eu vou ler aqui para adiantar, mas é Romanos 8, 28, que diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. É a leitura bem conhecida. Todas as coisas, não é algumas coisas, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. E quero frisar aqui duas características que em Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, ele destacou dentro desse versículo. Primeiro, os que amam a Deus. O que é amar a Deus? A própria Bíblia vai nos dar essa resposta. Pode perguntar a todas as pessoas que creem em Deus, se você ama a Deus, você diz, eu amo a Deus, eu creio em Deus, né? Mas o próprio Jesus perguntaram para ele sobre os 10 mandamentos, né? E ele frisou isso aí em 2 mandamentos, né? Marcos capítulo 12, o versículo 30, diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus. Olha só, como é que eu amo a Deus? De todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e ao teu próximo como a ti mesmo. A característica das pessoas, o amor que a gente precisa ter com Deus. É bem verdade, irmãos, que temos falha, nós temos defeito, nós vacilamos. Mas a primeira característica de quem ama alguém é pelo menos perguntar o que ela quer. Qual a sua vontade? O que eu posso fazer para lhe ajudar? Né? Ou para me ajudar, para que a gente seja feliz. Né? E o próprio versículo, Jesus falando, ele diz, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então, irmãos, quem ama a Deus procura fazer a vontade de Deus. Se perguntar também a pessoa, você quer fazer a vontade de Deus? Quero. Quero fazer a vontade de Deus, mas qual é a vontade de Deus? Há algumas vontades de Deus e tem umas que são peculiares. E eu vou citar uma das principais aqui. Em João capítulo 6, no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 6 e o versículo 40, o próprio Jesus diz, qual é a vontade? E a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho
Você viu o Filho? E crer nele. Esse crer está relacionado a obedecer, procurar saber o que ele quer. Mesmo que não seja, não somos 100%, mas é todo aquele que vê o Filho e crê nele, olha o presente, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Bem, irmãos, nós como seres mortais, todas as pessoas, sabem, a não ser se Jesus voltar e arrebatar o seu povo, sabemos que vamos passar, vai chegar o nosso dia. Mas aqui, o Jesus ele disse, ó, eu ressuscitarei no último dia. Porque Jesus ressuscitou. Nós sabemos que Jesus ressuscitou. Então, da mesma forma que ele ressuscitou, ele vai ressuscitar o seu. Né? E como ressuscitar? E se ele ressuscitar, eu vou ter vida eterna com ele. E o que é que eu preciso para ressuscitar e ter vida eterna com ele? O próprio versículo diz, voltando, diz, crer nele, buscar a ele. A Bíblia diz, qual é a vontade também de Deus? Uma questão, ele está diretamente ligada, não está assim, explícita, mas é uma vontade de Deus. O próprio versículo-chave, o texto áureo da Bíblia, de João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Olha aí a vacina. Olha aí o antídoto. Deus amou o mundo de tal maneira, porque nós estávamos abandonados, nós com o pecado nos separava eternamente de Deus. Mas ele nos amou mesmo assim. E disse, eu amei vocês tanto, que dei o meu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, não vá para o inferno, vamos ser claros nas palavras, mas tenha a vida eterna. Porque Jesus não quer que a gente vá para o inferno. Certo? Agora, as nossas atitudes, a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a salvação por onde? Por meio de Jesus Cristo, por meio do seu Filho. Não tem segredo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, olha só o que é a vontade de Deus para nós. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas a morte dos seus santos é preciosa à vista do Senhor. Olha que paradoxo. Vamos entender? Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas a morte dos seus santos é preciosa à vista do Senhor, porque ele diz, aquele que morre no meu filho, eu ganhei. Eu enviei o meu filho e ele aceitou. Então, irmãos, amar a Deus, o primeiro mandamento, que se eu quiser amar a Deus, eu primeiro preciso olhar para o seu filho, aceitar o sacrifício de Deus. Tá, irmãos? Deixa eu olhar aqui o tempo. Certo? E o segundo, esse aqui eu acho que não vai dar tempo, mas eu vou querer resumir. Aqui agora eu quero trazer para o contexto, tá, irmão? Vai dar uma travada e vai dar uma mudada de tema, mas eu preciso falar sobre isso. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você já tem Jesus? Então todas as coisas contribuem para você. Parece difícil, parece, está uma prova, está uma luta, está uma dificuldade. Deus não está massacrando você, Deus está ali treinando. Você está na academia espiritual de Deus. Ele diz, eu sei seu pensamento que tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal. Parece de mal, mas não é de mal, porque eu estou no controle. Eu estou na situação porque você aceitou o meu filho e você tem o seu nome escrito no livro da vida. Amém? E aqui diz, olha o tempo aí, em nome de Jesus. E daqueles que são chamados por seu decreto. Decreto, irmãos. Eu quero voltar um pouco agora para o decreto, eu vou ver se eu consigo. Quando eu falo em decreto, a Bíblia fala de decreto, vivemos tempos de decreto, tá, irmão? Agora nessa pandemia, tanto decreto, que hoje se espera mais o decreto do Estado como se esperasse o resultado das eleições. Eita, o decreto vai sair hoje. E aí, abre a igreja, não abre. Assim viveu Daniel. Fizeram lá algo que disseram, parece bem. Procuraram. Daniel estava orando ao Senhor. E procuraram fazer um conchavo entre príncipes, governadores, prefeitos, sapatras, com o nome lá que eu esqueci. Mas começaram a dizer, vamos criar um decreto. Durante 30 dias, ninguém vai poder orar, ninguém vai poder buscar. Para ver se Daniel para de orar. E aqueles que não adorar, que adorar outro Deus a não ser o Deus babilônico, aqueles que não buscarem outro Deus a não ser o rei, durante os 30 dias será jogado na cova dos leões. Está em Daniel capítulo 6, o tempo não dá para falar. Mas passaram-se os dias e Daniel foi.
Daniel não deixou de orar, Daniel não buscou, não se acomodou, não usou o momento como se fosse, vamos agora, já que a igreja fechou, já que proibiu de orar, vamos usar de conveniência. Só orava se eu estivesse na igreja. Irmãos, pode voltar amanhã, eu falei aqui em prova. Talvez Deus está nos provando. Esses momentos temos buscado a Deus. O reino de Deus não fechou. O acesso ao Pai não fechou. O mundo espiritual não fechou. Buscar-me-eis e encontrareis quando me buscarem de todo o vosso coração. O que eu quero trazer para você aqui, como está a sua vida espiritual. Independente se voltarmos, vamos voltarmos para a igreja, mas que voltamos mais cheio do Espírito Santo. Quando abrir aquelas portas, vai ter o reflexo. Vai ter reflexo dos dias que passamos orando, dos dias que passamos buscando. Porque quando oramos, porque há uma necessidade espiritual, nós somos tricotômicos. Nós temos corpo, nós temos alma, nós temos espírito. E esse espírito e essa alma, ela precisa se alimentar. Então temos que buscar. Nós não deixamos de orar, não deixamos de estar indo para a igreja. Não é por comodismo, não é por conveniência. Deus sabe, então busque ao Senhor na sua casa. Continue buscando, porque o Senhor está observando nossos passos. Sabia? O Senhor está observando os nossos passos. Então, irmãos, se o decreto do homem manda você parar, mas na sua casa, no seu coração, Deus está dizendo, prossiga, que maior do que o decreto dos homens é o meu decreto. Em outra passagem, fala que esse decreto também se chama propósito. Em outras traduções, se diz propósito, são chamados o seu propósito. Se o decreto do homem dispara, o propósito de Deus na nossa vida é bem maior. Qual o propósito de Deus na sua vida? E qual é o seu propósito de Deus? Saiba de uma coisa, Deus nunca vai decepcionar. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. As portas estão sempre abertas do céu. Então clame. A mensagem, irmãos, que eu quero deixar aqui para vocês nessa noite. Talvez já passei aí o horário, mas eu quero dizer que o Senhor está nos observando. Certo? E que Deus abençoe. Não se desespere. Deus está no controle. Porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto, pelo seu propósito. Pastor, Deus abençoe. Muito obrigado. Se passei algum coisa aí, me desculpa. Mas essa é a mensagem que eu tenho para a igreja. E conto com as orações dos irmãos. Sou o menor, viu? Obrigado, meu querido. Deus te abençoe. Palavra poderosa, abençoada. Com certeza vai servir para alimentar os nossos corações aí por muitos dias, em nome de Jesus. Um abraço grande, viu? Deus te abençoe. Pai do Senhor. Meus irmãos, vamos continuar agora ouvindo os nossos companheiros. Vai recebendo aí de Deus a sua porção, vai tomando posse da palavra que foi pregada aí, vai se alimentando, para que você possa iniciar aí a semana.